Oi, gente! E aí? Vamos conhecer um pouquinho da nossa Constituição e os três poderes? A gente precisa saber como é que funciona o nosso país, né? Então, bora lá! Oi, gente! Eu sou Natália Paiva, esse é o canal Mais um Texto e hoje a gente vai conversar sobre a nossa Constituição. Essa Constituição aqui é a nossa Constituição de 1988. É a nossa oitava Constituição e foi feita num período que a gente classifica como redemocratização. Isso quer dizer que foi depois da ditadura militar. Nós passamos aí longos anos num período de regime militar, período esse que nós não tínhamos todos os nossos direitos enquanto cidadãos, não tínhamos os direitos de participar da política, não tínhamos vários direitos e garantias individuais. Então, quando acabou esse período, houve a necessidade de elaborar uma nova Constituição para esse novo Brasil democrático agora. Então, foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de elaborar esta nova Constituição, chamada de Constituição Cidadã. Porque amplia muitos dos direitos do cidadão e os nossos direitos individuais e garante uma participação importante do cidadão na nossa democracia. A nossa Constituição, vocês estão vendo, ela é longa, bastante detalhada. Isso para quê? Para garantir a nós, cidadãos, que nós tenhamos os nossos direitos, garantir que nós tenhamos resguardados os nossos direitos e que a gente não caia novamente em períodos ditatoriais que nós já tivemos vários no Brasil, né? É importante que a gente conheça e que a gente leia a nossa Constituição. Sim, é importante ler a Constituição. Nossa, mas é muito grande, eu vou ler isso tudo. Dá trabalho. Pois é, a viver dá trabalho, né? É importantíssimo, principalmente a primeira parte, tá? Dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, que é até o artigo 17. Esses são de fundamental importância. É claro que tudo é importante, mas a gente conhecer esse início é de fundamental importância para que a gente usufrua melhor da nossa cidadania. E na nossa Constituição, a gente observa que nós somos uma república federativa presidencialista. República, a gente herda essa noção de república lá da Roma Antiga. E isso vem de res pública, quer dizer coisa pública, quer dizer que nós temos uma separação entre aquilo que é público e aquilo que é privado. E é necessário essa separação bem clara, bem formal daquilo que é público, daquilo que é do coletivo e daquilo que é privado. Federativa, quer dizer que nós somos uma federação, que nós somos a união de vários estados para compor um estado nacional. Então, nós temos alguns elementos dessa federação, alguns entes, né, que são chamados de entes da federação, algumas partes dessa federação. Quais são essas partes? Municípios, estados, Distrito Federal e a União. Cada ente da federação tem a sua responsabilidade e tem as suas competências. Na nossa Constituição também é garantida uma certa autonomia aos entes da federação. Os municípios ganharam em autonomia de acordo com essa Constituição, mas é uma autonomia relativa, né? Porque nós somos todos, fazemos parte de uma federação e constituímos um Estado Nacional. Então, os municípios e o Estado não podem fazer o que eles querem. Todos estão de acordo e submetidos à Constituição. Tá ok?
E cada um deles se ajuda, todos os entes da federação se ajudam, se auxiliam para o bom funcionamento da nossa democracia. Existem inúmeros artigos na Constituição que falam dessa cooperação e dessa interseção de obrigações, responsabilidades e atribuições de cada ente da federação. Nós somos também presidencialista. Isso quer dizer que vivemos de acordo com um regime presidencialista, em que o presidente, ele é o representante desse Estado Nacional e é também a pessoa que governa, que administra esse Estado. A gente observa também que nós estamos separados em 3 poderes. Essa ideia, essa filosofia dos 3 poderes é uma filosofia iluminista que a gente encontra nas raízes aí com os filósofos Locke e Montesquieu. E muitos países, muitas democracias também são organizadas assim, em 3 poderes. Quais são esses objetivos da gente ter 3 poderes? O objetivo disso é a gente manter a democracia, a gente manter o funcionamento de cada um deles e cada poder, executivo, legislativo e judiciário, tem as suas funções, para que a gente não caia mais em ditaduras, em tiranias, para que nenhum poder concentre todas as funções, para que nenhuma pessoa concentre todos os poderes na sua mão, para que assim a sociedade seja organizada de maneira harmônica, de maneira mais estável. Então nós temos os 3 poderes. Esses 3 poderes também se articulam, também cooperam entre si, também tem muitas interseções naquilo que eles devem fazer para o bom funcionamento da nossa democracia e da nossa sociedade. Isso tudo garantido em Constituição. E a gente vai pensar agora quais são as divisões dos poderes nos entes da federação. Mas antes disso, se inscreve no canal. Não esquece, se inscreve, deixa seu like para o YouTube saber que você tá, nossa, adorando, não gosta mais de outra coisa. Então, deixa seu like e se inscreve no canal. Sobre os poderes, então, nós temos aí executivo, legislativo e judiciário. O executivo é aquele que executa, é aquele que administra, é aquele responsável por colocar em prática os planos e os projetos e tudo aquilo que é necessário fazer em termos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. No âmbito da União, do governo federal, quem é o poder executivo? Presidente, vice-presidente e os ministros. Que ministros? Do transporte, da educação, da saúde, meio ambiente. Esses são os ministros. Eles todos fazem parte da equipe que é o executivo responsável por colocar em prática essas ações. No âmbito do Estado, quem é o executivo? Governador, vice-governador e os secretários. Os secretários estaduais têm as mesmas funções dos ministros, mas com relação aos estados. No município o poder executivo é prefeito, vice-prefeito e os secretários. Lembrando que tem vídeo aqui no canal sobre prefeito e vereador, não deixe de ver. Então, esse é o poder executivo. O legislativo é aquele que vai legislar, é aquele que vai fazer as leis, é aquele responsável por elaborar as leis que regem o nosso país, que regem o nosso estado, que regem o nosso município. Então, pensando na União, no governo federal, quem é o poder legislativo? Nós temos formado aí o poder legislativo pelo Congresso Nacional, Senado e Câmara de Deputados Federais. A Câmara de Deputados é a representação do povo. Então, a quantidade de deputados é proporcional a cada estado da federação. O Senado é a representação dos estados.
Então, existem 3 senadores por estado. A gente tem no Brasil um sistema bicameral, quer dizer, de 2 câmaras, para o melhor funcionamento do legislativo. É função do legislativo também verificar e fiscalizar o executivo. Todas as ações do executivo, o legislativo deve verificar, deve ficar atento àquilo que o executivo está fazendo. Tá? Com relação aos estados, quem é poder legislativo? Os deputados estaduais, nas câmaras de deputados estaduais, que fazem as leis com relação àquele estado. E nos municípios são os vereadores, também que fazem as leis para os municípios. A quantidade de vereadores é proporcional à quantidade de habitantes da cidade e a quantidade de deputados estaduais proporcional à quantidade de habitantes daquele estado. No Brasil, a gente infelizmente tem uma mania ruim de prestar atenção só no executivo, achar que só o executivo que é importante, que o presidente é muito importante, que o governador é muito importante, que o prefeito é muito importante. Sim, são importantes, mas os outros também são. Os outros poderes também são. A gente precisa ser atento a isso. E mais, a gente precisa entender que todos eles compõem o governo, que todos eles são importantes para o bom funcionamento da nossa democracia. Não é só o presidente que vai realizar, não é só o governador que vai realizar, não é só o prefeito que vai realizar. Ninguém faz nada sozinho. Não existe política de uma pessoa só, de um homem só, de uma mulher só. Isso não existe. Política é acordo, política é coletivo e é necessário ter acordo. Às vezes a gente acha assim, não pode ter acordo político, não pode ter conchavo. Não é uma questão de conchavo, é uma questão de fazer alianças sim. Sem aliança é impossível governar. Sem aliança é impossível chegar a acordos. Sem alianças é impossível você realizar as coisas. As alianças políticas, elas não são o problema. O problema é a maneira como as alianças são feitas. Mas fazer alianças é necessário. E é importante que a gente saiba isso. E é importante que a gente observe que tipo de alianças estão sendo feitas, com quem, quais são os partidos que estão se aliando, por que estão se aliando. Isso tudo é de fundamental importância para a gente ter uma cidadania plena, quer dizer, para a gente conhecer os nossos direitos, para a gente saber como é que funciona o nosso país, para a gente não ficar de bobo, para a gente não ver um jornal, para a gente não receber uma notícia, uma informação e não saber nem o que está acontecendo. Isso é muito importante, porque tudo que os nossos representantes fazem, porque eles são nossos representantes, influencia diretamente na nossa vida. É muito ingênuo a gente achar que eles estão lá em Brasília e que isso não atinge a gente. Aquilo que eles estão discutindo na Câmara, no Senado, isso não nos atinge. Isso nos atinge totalmente. Então a gente deve prestar atenção e deve parar com essa ingenuidade e mais com essa preguiça política. Porque quanto mais o povo tem preguiça política, mais os maus políticos se aproveitam dessa preguiça. Então a gente não deve ter preguiça, porque a democracia, ela é poder do povo. Então é o povo participante que faz com que a gente tenha a nossa democracia. Já deixo a dica aqui que tem vídeo no canal sobre democracia e cidadania que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Falando agora do judiciário. O judiciário é aquele responsável por defender a Constituição, por oferecer alternativas. É o judiciário que vai as questões que são levadas à justiça, o judiciário tem a obrigação de mostrar soluções, de dizer o que vai acontecer. E quem faz parte do judiciário? Os juízes, desembargadores e os ministros,
divididos nas diversas varas e tribunais que existem aí no nosso país. A maior instância do judiciário é o STF, né? O Superior Tribunal Federal, que é o último nível do judiciário onde ficam os ministros. A gente tem o judiciário no âmbito federal, no âmbito da União e no âmbito estadual. Não tem judiciário no município. Isso quer dizer que no município a gente fica abandonado? Claro que não. A gente vai recorrer ao judiciário nos âmbitos estaduais e no âmbito da União. E cada parte do judiciário também está dividido conforme as suas atribuições, conforme as suas necessidades e as suas responsabilidades. O judiciário é obrigado pela Constituição a resolver e a dar um parecer em todas as causas que chegam a ele. Não pode se omitir em nenhuma causa. Então, a gente tem que ficar ligado. Eu acho que já deu para a gente conhecer um pouquinho da organização do nosso país e um pouco da nossa Constituição. Mas fica ligado que a gente vai ter mais vídeo. Fica aí. Tchau!